Boa tarde a todos e todas e todes. Para a gente é um prazer estar hoje aqui com vocês, em nome da coordenação da REIP, né, da Rede de Estudos sobre Implementação de Políticas Públicas Educacionais, né, que é formada pela Lilian Açúcar, pela Fátima Lima, que vai hoje apresentar a sua pesquisa, e por mim. Nós queremos dar boas-vindas para todos para o REIP Convida 23, que hoje nós vamos ter a apresentação de duas pesquisas que vão estar constando aqui. Nesse REIP Convida, na primeira pesquisa, Políticas de Combate ao Fracasso Escolar Reproduzem Desigualdades, nós vamos ter a apresentação da Maria de Fátima Magalhães de Lima, que é doutora em Educação pela PUC-Rio, que obteve o grau de mestre em Educação pela mesma instituição em 2011. E também teremos a Marina Meira de Oliveira, doutoranda em Educação pela PUC-Rio e professora de Língua Inglesa no Colégio Pedro II. A segunda pesquisa a ser apresentada é Política de Avaliação, interface entre o governo federal e o estado do Ceará. Quem vai estar apresentando é a Maria Helena de Aguiar Bravo. Ela é pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, da Universidade de São Paulo, e atualmente coordena a implementação de projetos educacionais em escala na Sincroniza Educação. Quem vai mediar esse evento é a Wanda Mendes Ribeiro, que é um membro do Instituto IUS, que a gente agradece muito estar com a gente aqui e todos vocês estarem juntos. Espero que seja uma boa tarde para todos, com muito aproveitamento, e eu vou passar agora a palavra para a Wanda, que vai mediar este encontro. Obrigada. Wanda, seu microfone está desligado. Obrigada, Maria Helena. Agradecer a oportunidade de estar aqui para mediar esse debate, né? A princípio, a Cíntia que deveria estar, e seria justo ela estar, porque estamos diante aqui de duas alunas que foram orientadas por ela, a professora Cíntia Paes de Carvalho, mas ela teve um problema e não pôde vir. Então, estou com a difícil tarefa de substituir, né, a Cíntia, mas penso que não tenho nem como, porque não conheço tão bem os trabalhos das meninas quanto ela, né, obviamente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que aqui a gente está diante de dois trabalhos que, de alguma forma, trazem conexões, né, estudam conexões entre diferentes dimensões de coisas. Então, a gente tem a Fátima e a Marina que vão apresentar esse trabalho, que uma fez um estudo tentando enxergar as trajetórias, não é, de crianças que passam por um programa determinado, que é um programa de correção de fluxo, e tentando verificar aí se no tempo, né, como é que quer dizer, como que essa política gera influencia, né, as trajetórias das crianças. E aí você vai ter um trabalho de qualitativo, de olhar um pouco mais assim, então aqui a gente tem, né, a gente está com esse trabalho nessa escola, com essas crianças, nós temos esse programa de correção, e como ele é, na verdade, ali executado do face-to-face, né? Como é que, na verdade, se distribui efetivamente junto às diferentes crianças, que, por sua vez, têm seus diferentes perfis, né? Como é que esse direito ele é distribuído. Então, assim, vejo, aqui no caso são duas pesquisas, né, tratando de um mesmo, digamos, programa por duas vias bem diferentes e que podem nos dar janelas de compreensão muito interessantes, tá? E no caso da Maria Helena, eu acho que tem essa conexão também de olhar a relação interfederativa, né? Então, ela vai
apresentar aqui é a tese, né, de doutorado, né, Maria Helena? Defendida na FEUSP, se chama Política de Avaliação, Interfaces entre o Governo Federal e o Estado do Ceará. Então, na verdade, ela está com essa questão da conexão entre os membros federativos, e para falar disso, ela pegou, na verdade, esta conexão, tomando aí como objeto o Estado do Ceará e o governo federal. Né? Então, assim, eu queria dar as boas-vindas, né, dizer que, assim, que são dois temas caros, eu acho, a REIP, né? Acho que a questão da avaliação externa, né, da avaliação em larga escala, é super importante e é uma política que já vem sendo implementada no Brasil já há bastante tempo, né, com repercussões. Alguns enxergam apenas repercussões negativas, outros vão enxergar as repercussões também positivas, mas todos vão levantar os desafios, os problemas, né? E no caso da Fátima e da Marina, eu acho que tem esse enfoque na busca de compreender as possibilidades de se dirimir desigualdades por meio de um programa que é feito justamente para a correção do fluxo escolar, que é um problema que incide diretamente na questão da desigualdade escolar, né, no país. Então, assim, eu vou pedir aqui, eu estou entendendo que a Fátima é a que fez a pesquisa de natureza quantitativa, certo, Fátima? Estou entendendo isso. Certo. E é uma pesquisa justamente para definir bem, né? Ela vai tratar daí dessa política de correção de fluxo desenvolvida na rede pública municipal do Rio de Janeiro, tá? Entre 2009 e 2014. Então, tem uma temporalidade bem demarcada, né? E ele vai focalizar as trajetórias escolares de alunos que cursaram o 5º ano do ensino fundamental em 2010. Então, os alunos cursaram esse 5º ano de 2010, matriculados em projetos de correção de fluxo entre 2011 e 2013, e vai olhar daí os desfechos, certo, dessas trajetórias em 2014, correto? Então, assim, é uma pesquisa que ela segue, né, o que aconteceu, digamos, com essas crianças, olhando, na verdade, de uma forma macro, né, a rede municipal, né, olhando as crianças do 5º ano. Então, é muito interessante que é uma pesquisa quantitativa que nos permite um olhar amplo sobre o que aconteceu, né, na rede, na relação, digamos assim, a política tinha um objetivo e o que ela conseguiu foi X. E aí dá para a gente pensar bem a questão da implementação, e aí vem a Marina, que eu acho também esse trabalho vem da sua dissertação de mestrado, né, Marina? Que ela daí entra na escola, conversa com as pessoas, observa e vai enxergar como é que, para julgar, como é que se julga o processo de distribuição desse direito aqui, tá? Que está sendo distribuído por meio de uma política educacional que organiza pessoas, certo? Para fazer chegar até as crianças uma ação, tá? Que seja corretiva. Então, aqui está bem dentro da discussão, digamos assim, de correção mesmo, de desigualdade escolar. Por isso que eu acho que é interessante essa junção das duas coisas. Uma pôde ver isso de uma forma ampla e larga na rede, e a outra pôde enxergar isso com lunetas bem grandes, como é que numa escola essa política ali vai sendo implementada, ok? No caso da Maria, né, ela fez uma pesquisa que é qualitativa, certo, Maria? Com entrevistas, né, com gestores públicos, certo? E também consulta de documentos, né? E ela, na verdade, vai tentar ver o seguinte: bom, hoje a gente tem justamente uma situação já de muito tempo de avaliações, né, em larga escala, que são coordenadas pelo governo federal, o INEP, no caso, que é uma autarquia, né? E isso acabou gerando uma série de
de ações, né, de outras políticas nos estados, mas no que concerne a questão da avaliação externa, propriamente dita, como é que se deu essa questão dessa relação interfederativa, né, e ela se voltou, então, para compreender essa relação estabelecida entre políticas públicas educacionais brasileiras, nacionais e estaduais, tendo como foco, então, a avaliação educacional, e ela tomou aí o ensino médio para poder olhar de uma forma mais concreta, né, e poder, imagino, fazer perguntas para gestores de uma forma mais direcionada, né, Maria? Então, eu vou passar, sem mais delongas aqui, a palavra, então, para a Fátima e para a Marina. Ela vai... Veja se eu entendi bem a dinâmica. Vocês duas apresentam primeiro, depois a Maria apresenta e a gente faz uma discussão conjunta, tô correto? Então, muito bem. Então, e cada pessoa tem 20 minutos ou cada pesquisa tem 20 minutos, por favor? Eu acho que cada pessoa tem 20 minutos. Ok, então cada pessoa tem 20 minutos para apresentação. Então, a ordem vai ser Fátima, Marina e depois Maria Helena, perfeito? Então, Fátima, por favor, passo para você fazer a sua fala, tá bom? Então, olha, o que eu estou entendendo é elas vão fazer uma fala direto e a gente só vai fazer questões ao final, perfeito? Depois de 1 hora. Ok, então vamos lá. Obrigada, Wanda. Bom, boa tarde a todas, todos e todos. Eu quero já iniciar minha fala dizendo que estou feliz de estar aqui com Marina, com quem já dividi em outras ocasiões essa apresentação, né, de 2 pesquisas que, na verdade, são complementares. A minha foi desenvolvida no doutorado, de Marina no mestrado. Quero também agradecer a Carminha, companheira aqui da coordenação da REIP, por estar aqui nessa mediação, ou melhor, nessa apresentação, já que a mediação vai ser feita por Wanda, que agradeço pela disponibilidade, já que hoje nós não tivemos condições de contar com a Cíntia, que teve um compromisso e que não poderia faltar, né? E dizer para a Maria Helena, bem-vinda, agradecer por estar aqui conosco também. E a todas e todos e todos que estão conosco e que estarão aí nas redes ainda por um bom tempo, quem sabe, ouvindo a nossa fala e entendendo um pouco dessas pesquisas que vão ser apresentadas aqui. Bom, eu já vou, sem delongas, iniciar a apresentação. Acho que todos estão vendo, né? Marina e eu chegamos à conclusão que um bom título para a nossa apresentação seria Quando políticas de combate ao fracasso escolar reproduzem desigualdades, né? São 2 pesquisas que derivam, como eu falei, da minha tese e da dissertação de Marina, e eu já vou iniciar aqui com a apresentação que me cabe, né? Dizendo que essas 2 pesquisas elas têm como foco a implementação de políticas que têm como escopo reduzir a distorção idade-série ou a corrigir o fluxo escolar. E no Brasil, a distorção idade-série ela é considerada, né, quando o aluno tem a diferença entre a idade cronológica do aluno e a idade prevista para o ano escolar cursado é de 2 anos ou mais. Nesse caso, o aluno apresenta distorção idade-série. Como o Brasil é um dos que tem maiores índices de reprovação, também é o que apresenta taxas muito elevadas de distorção idade-série. E as políticas de correção de fluxo, elas estão radicadas no Brasil, sobretudo nos anos 90, no ápice das reformas educacionais da América Latina, quando, então, se dá a institucionalização de programas, projetos de aceleração da aprendizagem que continuam sendo implementados no Brasil com parcerias, OICIPs, fundações, e o MEC, naquela ocasião, tratou dessas políticas, né, como políticas focalizadas. Há uma larga bibliografia que trata desse período, e tanto olhando para esse cenário da América Latina quanto o cenário nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ela vai legitimar essa política de correção de fluxo ou de aceleração da aprendizagem, né?
E, mais recentemente, tanto o PDE quanto o PAR, aí a gente já está falando de 2007, vão mencionar e vão, de uma certa forma, dar luz a essas políticas, tratando como políticas de equidade e induzindo um regime de colaboração, sobretudo o PAR, o Plano de Ações Articuladas, que através dele, inclusive, que a Rede Municipal do Rio de Janeiro, que é o campo de nossa pesquisa, vai fazer com que esses projetos cheguem até as salas de aula, né? E a gente vai olhar para a rede pública municipal do Rio de Janeiro no momento em que essas políticas de correção de fluxo são implementadas mais fortemente, que é em 2009, após as eleições municipais de 2008, e um dos argumentos para que essas políticas chegassem, para que essa política chegasse, para que os projetos de correção de fluxo chegassem até as escolas, foi exatamente a crítica política anterior, foi a política de ciclos, tratada, inclusive, como uma política de aprovação automática. Houve um grande movimento do sindicato e da população criticando a política de ciclos, e de tal forma que, durante a eleição de 2008, todos os candidatos, com exceção da candidata da situação, mas todos os candidatos criticavam a política de ciclos e tratavam a educação como centro do debate educacional. Então, a gente tem aí um cenário muito favorável para a formulação dessa política. E como o trabalho que a gente desenvolveu, a gente olha a implementação e a formulação como duas dimensões que estão absolutamente integradas, no nosso trabalho a gente deu um destaque também à formulação dessa política. E a gente entende que uma das avenidas, né, que foi aberta para que essa política fosse implementada foi essa ruptura com a política educacional anterior, defendida pelos candidatos, né, à prefeitura e por aquele que foi o vencedor nas eleições. E, a partir de então, né, foi feito todo um movimento na política educacional do município do Rio de Janeiro para que a correção de fluxo fosse tratada olhando as lacunas que ficaram da política educacional anterior. Então, se anuncia que havia na rede 28 mil analfabetos funcionais, isso ganha espaço na imprensa, e é preciso fazer uma diagnose, dar visibilidade e combater o grande problema educacional que ganhou as mídias, que ganhou a opinião pública. Então, você tem, né, como o Kingdom fala, uma crise, você tem a opinião pública sendo ganha, ao mesmo tempo começam a ser apresentados indicadores, né, para comprovar que o analfabetismo funcional era o grande problema da rede. Várias ideias são lançadas, né, para que a agenda política educacional ela se transforme, então, no dia a dia das salas de aula, e retoma-se, então, uma política que, na verdade, não é nova, que são os projetos para acelerar a aprendizagem. E você tem uma janela de oportunidade, né, como o Kingdom e a Capela vão mencionar nos trabalhos deles, porque são apresentados contratos de gestão a partir da aprovação de uma lei na Câmara Municipal, e esses contratos de gestão com organizações sociais vai promover, então, o lançamento do programa Reforço Escolar, que vai ser implementado em parceria com o Instituto Ayrton Senna e a Fundação Roberto Marinho. Bom, o objetivo da nossa pesquisa, e eu já devo dizer que esse aqui é um recorte do que a gente tem na tese, em função do tempo que a gente tem para a apresentação, né? A gente aqui vai identificar, através de estudo das trajetórias escolares, a relação entre a política que foi implementada, portanto, a política de correção de fluxo, ou os projetos de correção de fluxo,
e os percursos dos alunos que cursaram o 5º ano do ensino fundamental em 2010, matriculados em projetos de correção de fluxo entre 2011 e 2013, até os desfechos das trajetórias em 2014. Então, é uma política que tem também um cunho sociológico. O ano de 2009, embora tenha sido olhado inicialmente, ele foi desprezado, porque nós não encontramos nenhuma turma de correção de fluxo nas bases de dados, e eu já vou dizer já quais foram, porque, na verdade, os projetos entram em 2009, quando a secretária de Educação entra na Secretaria de Educação, mas não é exatamente já no primeiro momento de abertura do ano letivo. Acontece depois, quando já o centro escolar já havia sido encerrado. A questão da pesquisa essa é a questão principal, quais as relações entre a política de correção de fluxo, as trajetórias escolares dos alunos e seus possíveis desfechos. É importante frisar que essa política, como muito bem lembrado pela Wanda, ela tem como principal objetivo reduzir o fracasso escolar, reintegrar os alunos nas suas turmas, nos anos escolares, de acordo com a idade, e, enfim, tem como principal anúncio reduzir as desigualdades educacionais. Falando dos dados do percurso metodológico, a gente tem uma abordagem quantitativa, fizemos análise documental, sobretudo olhando os documentos que são pertinentes à política, e já devo dizer que eram poucos, do ponto de vista do que tinha na rede municipal. Trabalhamos com as bases de turmas e matrículas do centro escolar, 2010 a 2014, né, porque desprezamos a de 2009, já que não havia dados. Base de matrículas de 2009 da SNE, ali a gente olhou NIS, porque nós precisávamos de uma proxy, né, de nível socioeconômico. Olhamos também a escolaridade dos pais, e essa base ela foi utilizada olhando alunos do 4º, 5º e 6º ano do ensino fundamental. Tá? Aqui a gente apresenta graficamente como é que a gente fez essa organização dos dados. A primeira coisa que nos chama a atenção, né, é que, olhando esses alunos de 4º, 5º e 6º ano, a gente tinha 183.319 alunos, mas 26% não tinham código INEP. E aí esse era um problema, porque é exatamente o código INEP que possibilitava a gente juntar a base de dados da rede municipal, né, da Secretaria Municipal de Educação, com as bases do centro escolar, né? E aí a gente teve que fazer um tratamento, né? Nós olhamos para os alunos aprovados do 4º ano em 2009, era 37.348, mais os reprovados do 5º ano em 2009. Chegamos, então, a 40.476 alunos, são os alunos matriculados no 5º ano de 2010, e separamos, né, aqueles que foram matriculados em correção de fluxo e não estavam matriculados em correção de fluxo. Não significa exatamente que os matriculados em correção de fluxo tinham, já adianto aqui, apresentavam distorção de idade série, menos ainda que todos esses alunos da rede que apresentavam distorção de idade série, ou defasagem de idade série, foram matriculados. São esses alunos aqui que vão ser, que a gente vai olhar para as transições escolares entre 2011 e 2013 e olhar os desfechos escolares em 2014. Fátima, só para o seu controle de tempo, já se passaram 10 minutos, tá bom? Vou avisar sempre a todo mundo. Obrigada, tá? Isso me deixa nervosa, mas vamos em frente. Bom, nós também olhamos aspectos da implementação. É importante dizer que quem vai falar de implementação de verdade é a Marina. A gente trata de aspectos da implementação, olha as trajetórias escolares, de alguma forma tem indícios do que é o resultado da pesquisa, vocês vão ver isso aqui. Em relação aos aspectos da implementação, olhando a relação demanda-oferta, dos 130 mil alunos que têm quase 131 mil com 2 anos ou mais de defasagem, somente 31 mil foram matriculados em correção de fluxo. Então, já tem um problema com relação a como é que essa política é implementada, né? Vários ficam fora da política. Em relação à cobertura da política,
vocês vão observar aqui que desses alunos aqui que estão sendo atendidos, 63%, ok, tem defasagem de 2 anos ou mais. Porém, mais de quase 40% não estão enquadrados, né, no objetivo da política, porque 9% não tem distorção de idade séria, não tem defasagem, e 28% 1 ano de defasagem. Bom, como a gente trabalha com os alunos que cursaram o 5º ano em 2010, os desfechos que foram encontrados nas bases do censo escolar foram 9º ano, ensino médio em 2013, fora do sistema em 2014, 5º, 6º, 7º, 8º ano do ensino fundamental, são aqueles, portanto, que passaram por reprovações, já que a expectativa de um aluno que foi matriculado no 5º ano em 2010 era estar no 9º ano em 2014. Então, a trajetória bacana, certinha, é essa aqui, do 9º ano, né? E, além disso, outro desfecho é a turma de projeto de correção de fluxo, EJA ensino fundamental ou fora do sistema. Portanto, são 7 desfechos que foram encontrados no ano de 2014. Aqui a gente tem a distribuição do número de alunos por desfecho, assim como o percentual. Esse é o grupo dos não matriculados em turmas de correção de fluxo, 34.350, e os matriculados em turmas de correção de fluxo. Hoje, aqui, a gente vai olhar para este grupamento aqui, que é essa população da pesquisa, que corresponde a 6.126 alunos, e a gente já observa que o que tem maior incidência são os que vão chegar em 2014 ainda em turma de correção de fluxo, mas também, e aí, em primeiro lugar, aqueles que chegam ao ensino médio. E é um volume grande, entendendo que, de fato, se é para corrigir o fluxo e acelerar a aprendizagem, esse seria, para os que estão para as turmas de correção de fluxo, seria, eu diria, o desfecho mais acertado. Bom, a gente olha aqui para as características sociodemográficas dos alunos que cursavam o 5º ano de 2010, considerando terem frequentado turmas de correção de fluxo ou não. Aqui a gente tem esses 2 grupamentos. Olhando para os que foram matriculados em turmas de correção de fluxo, chama atenção que a gente tem um percentual muito maior de sexo masculino entre os que estiveram em turmas de projeto, assim como não brancos, né? Isso já vai apontando que a pesquisa está em consonância com o que a sociologia da educação vem apresentando. A outra coisa outro achado é que a escolaridade da mãe é superior entre aqueles que não estavam em turmas de projeto, né, que estavam em turmas regulares, e há um indicador de vulnerabilidade social, isso é um achado interessante, né, maior entre aqueles que não estão, que estão na correção de fluxo. Bom, aqui eu acho que a gente pode... Aqui tem a distribuição, e eu vou passar mais rapidamente, porque a gente já vai tratar das 7 trajetórias, a distribuição, o percentual daquelas características sociodemográficas, sexo, raça, cor, NISC, né? O NISC foi o que a gente pegou, né, lá da base de matrículas da rede municipal, como uma proxy do nível socioeconômico, e distorção de idade séria, que a gente está olhando para cada desfecho da trajetória do aluno em 2014. Né? Lembrando que a gente está olhando uma base de dados de alunos, aqui nesse caso, e de turma, porque a gente está chegando aqui, está observando aqui quais foram as turmas onde os alunos estavam, né? Os grupamentos, inclusive. Bom, vamos propriamente para a análise das trajetórias e desfechos escolares. A primeira trajetória, então, é dos alunos que, estando em correção de fluxo, chegaram ao 9º ano em 2014. Esse é um grupamento muito pequeno, são 93 alunos, e quando a gente olha, o que a gente tratou de discutir na tese foi exatamente essa primeira e essa segunda linha, no caso aqui, de cada tabela que vai ser apresentada, porque aqui é onde a gente vê a movimentação dos alunos, né? Então, a gente vai observar que esses alunos chegam ao 9º ano em 2014 passando por correção de fluxo, portanto, eles vão chegar no final da trajetória com atraso escolar, já que não foram acelerados,
mas com trajetórias que são onde são bastante diferentes, né? Você tem 45 alunos no 6º ano, e aí em 2012 já você esperaria que tivesse os 45, mas tem 77, então são trajetórias bastante irregulares. E vai nos chamar a atenção que este desfecho aqui, que é o 9º ano, concentra os menores percentuais de alunos do sexo masculino, tem mais meninas aqui, e não brancos, né? Então, a gente... E apresenta menor taxa de distorção idade-série em 2010. Então, é uma trajetória, ou melhor, é um desfecho que apresenta trajetórias que não são muito regulares, mas que tem uma concentração de alunos que a gente diria que tem condições, em termos de taxa de distorção idade-série e mesmo das características sociodemográficas, são grupamentos que têm melhores... A sociologia da educação vai dizer que tem melhores condições nas trajetórias escolares. Os que chegaram ao ensino médio em 2014, e essa trajetória aqui, né, esse desfecho aqui, com essa trajetória, nos chamou a atenção e acabou nos levando a fazer pesquisas complementares, né? Porque chegar ao ensino médio em 2014 seria, de fato, o término, um desfecho de trajetória que corresponde aos projetos de correção de fluxo. Mas, e é um número elevado, como a gente já falou antes, né? Mas vai nos chamar a atenção, né? Em 2011, a gente tem alunos do 5º e 6º ano, lembrando que no 5º ano, em 2010, todos estavam no 5º ano, né? Então, quem está aqui em 2011, no 5º ano, foi reprovado. No 6º ano, tudo bem, foi aprovado. Aqui a gente vai ter reprovado, já tem aluno que passou por um processo, esses 18 já foram acelerados, já tem aluno que está indo para a EJA, e vai nos chamar a atenção que em 2013 a gente tem, já no ensino médio, 1.072 alunos. E aí, né, como a gente está dizendo que em 2014 tem aluno no ensino médio, desses 1.072, 10 estavam no 2º ano em 2014. E 1.062 estavam na primeira série do ensino médio, em 2013. Né? Então, aqui a gente tem 1.072, 10 estavam já no 2º ano, vão repetir em 2014, vão permanecer no 2º ano, e desses 1.062, 634 vão ser reprovados no ano seguinte. Então, colocando em dúvida se a política de correção de fluxo promoveu, de fato, a aprendizagem, né? Porque 59,7 foram reprovados no ano seguinte. A outra trajetória é o ensino médio em 2013, mas estão fora do sistema em 2014, e a gente vai observar que, fora do sistema, claro, é abandono, mas também evasão, mas também aluno que faleceu, que não está mais nessa rede, né? Não está mais no Rio de Janeiro, não está mais no estado do Rio de Janeiro, já que a gente está olhando para o Rio. E Fátima, a gente vai... Fátima, vou correr, vou você chegar. tentar concluir, tá? Faça um trabalho de Tá. conclusão para a gente poder passar para a próxima pessoa. Tá bom. O 5º, 6º, 7º e 8º ano são alunos que foram reprovados, são alunos que, mesmo com o projeto de aceleração ou correção de fluxo, né, ou de correção da distorção da idade-série, são reprovados, né, porque eles vão chegar em 2014 no 5º, 6º, 7º ou 8º ano. E ainda tem aqueles que continuam em correção de fluxo, mesmo tendo iniciado a correção de fluxo, e da população esse é o 2º maior volume. Ainda tem aqueles que vão para a EJA do ensino fundamental em 2014, que é um desfecho pouquíssimo promissor, né? A última é fora do sistema em 2014, a gente tem uma saída, uma perda, começa com 1.337, 1.303 em 2012, 528, e quando chega em 2014, todos esses alunos aqui, que eram os 1.337, saíram do sistema.
Bom, vamos passar para as correções, para as considerações finais, né? Primeiro é que a política de correção de fluxo, a gente vai ver que não favoreceu trajetórias regulares, elas são muito irregulares, também não são desfechos equânimes, não indicam processos contínuos de escolarização, né? Inclusive tem uma grande reprovação lá no ensino médio. A distribuição dos alunos entre as trajetórias de desfechos estão relacionadas aos perfis sociodemográficos dos alunos, né? Os desfechos mais promissores, a gente vai ver que são aqueles alunos que as mães são mais escolarizadas, são alunos que têm condições melhores. Alunos brancos e do sexo feminino são os que têm mais chance de alcançar desfechos mais promissores e com vida futura melhor, né? Aparentemente, a perspectiva de equidade, que é o escopo da política, não favoreceu a escolarização e a redução das desigualdades de origem, né? Portanto, olhando os dados quantitativos, a gente percebe que a política de correção de fluxo ela não reduziu as desigualdades, como anuncia ao se apresentar como política para a Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Bom, Marina, já estou aqui a postos para você. Tá ótimo. Eu continuo nessa apresentação ou você quer que eu passe? Porque eu não sei como vocês estão vendo, eu vejo a tela toda da Fátima, é isso mesmo? A gente está vendo normalmente, é uma continuidade, pode dar início. Então tá Aos bom. 10 minutos eu vou te avisar também, tá, Marina? Tá bom, vou tentar ser breve. Então, pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Marina, eu tive aí o privilégio de poder dar uma grande pesquisa, um grande mapeamento quant, né, por parte da minha colega Fátima, e aí a parte, né, que me coube desse grande latifúndio, né, que é entender a implementação de uma política desse tipo, né, uma política social que busca justamente corrigir desigualdades, e com essa pulguinha atrás da orelha, em que medida essa política que busca corrigir desigualdades, ela pode estar reproduzindo outras, né? E aí, o objetivo do meu trabalho, na verdade, foi compreender, né, como acontece a implementação de uma política de correção de fluxo no nível da escola, né? Então, a gente seleciona uma escola dentro daquele universo, das escolas da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, para observar a materialização dessa política na ponta, né, na prática lá. E, então, eu elejo principalmente as percepções dos agentes implementadores como a principal forma de acessar a implementação dessa política. As duas questões principais, né, que orientaram a minha pesquisa foram: quais são as percepções dos agentes escolares sobre a política implementada na escola e de que forma essas percepções influenciam suas práticas discricionárias. Eu já vou explicar um pouquinho, né, esse termo da discricionariedade, mas basicamente as suas ações. O que a gente seguiu, então? Qual foi o caminho que a gente seguiu para selecionar a escola? A gente buscava uma escola, em primeiro lugar, que tivesse um perfil típico entre aquelas, né, que foram selecionadas em sua maioria para receber os projetos na rede. Então, o mapeamento quant da Fátima mostrou que eram principalmente as escolas de grande e enorme porte, né, com mais de 900 matrículas, que recebiam esses projetos. A gente queria também uma escola que tivesse desenvolvido o projeto de correção de fluxo desde o primeiro ano em que a política efetivamente foi implementada, né, então, em 2010, e a gente acabou chegando nessa escola, né, cujo nome fictício é a Escola Sigma, que está localizada na 2ª CRE, uma região do Rio de Janeiro que pega a Zona Sul e Zona Norte. Ela tem muitos alunos, né, são 1.320 alunos, e ela enfrentava também uma escassez de recursos muito grande, né? Só para a gente ter uma ideia, eu fiz a pesquisa em 2016 e não havia nem coordenador pedagógico para uma escola com esse porte, que tinha educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, né? A gente faz, então, uma abordagem qualitativa, um estudo de caso. Nós entrevistamos 32 agentes escolares, envolvendo a equipe gestora, que era diretora-geral e diretora adjunta, os professores, tanto os professores que davam aula nos projetos de correção de fluxo, quanto professores, né, alocados em turmas regulares, os alunos inseridos em turmas de correção de fluxo e em turmas regulares, e as agentes educadoras, né, que são profissionais muitas vezes conhecidas como inspetoras, né, na escola. A gente mobiliza, então, a literatura da sociologia da educação, especialmente as contribuições, né, de Pierre Bourdieu, para poder entender a reprodução, né, social do fracasso escolar, como ele é construído, nessa repetência construída na escola, e o referencial de implementação de políticas públicas, principalmente numa perspectiva que a gente chama, né, de baixo para cima, né, bottom-up, né, ali na ponta mesmo. Pode passar, por favor, Fátima. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, que referencial é esse, né, que nomes são esses que eu estou tratando, um conceito-chave para entender a implementação na literatura que a gente está usando é a ideia de burocrata de nível de rua, que não tem a ver, né, com essa ideia
negativo de burocrata, mas são simplesmente, né, os agentes da linha de frente do serviço público que interagem diretamente com os cidadãos no decorrer do seu trabalho. E um grande fator chave para entender a relevância desses agentes na implementação de uma política é o conceito de discricionariedade, que é a relativa margem de liberdade, que é a relativa margem de liberdade que esses agentes têm para determinar a natureza, a quantidade e a qualidade dos benefícios e sanções distribuídos, né? Então, basicamente, quem recebe o quê, quanto, como, em que situação. Pode botar. E outro fator muito importante para a gente entender o que mobiliza essas lógicas de ação, o que orienta esse exercício discricionário na ponta, são justamente autores que mostram que mais do que sujeitos racionais que buscam lidar com escassez de recurso, com múltiplas pressões, com sobrecarga de trabalho, tornando o seu trabalho um pouco menos difícil, então selecionando os casos mais fáceis, né, priorizando casos com maior capacidade de retorno, esses agentes são, acima de tudo, agentes morais. Então, eles podem até mesmo tornar o seu trabalho mais difícil, desgastante, caso considerem, né, que o beneficiário, que o usuário em questão seja merecedor desse esforço. E também, pelo contrário, podem fazer na questão de oferecer o mínimo possível, digamos assim, se achar que é importante ensinar uma lição, né, para esse usuário, e principalmente no caso de usuários como alunos numa escola, né? Então, é importante que a ideia de justiça, muitas vezes, na linha de frente, ela não tem a ver com a equidade, ou até mesmo com implementar regularmente as leis, mas como responder às pessoas com base no seu valor ou merecimento percebido. Por favor, Fátima. Obrigada. Então, o que a gente observava nessa escola Sigma? Era uma escola de enorme porte, né, que vivencia uma escassez de recursos materiais e humanos, o que acaba gerando uma competição pelos poucos recursos existentes, dentre eles os próprios professores, né? Então, isso influencia como eu vou alocar professor entre as turmas, como eu vou organizar as turmas, e o que tem como consequência o fato de que processos de decisão, liderança e gestão, que já tem, claro, uma dimensão ética e valorativa em si, elas ganham uma dimensão ainda maior, né, quando os recursos são escassos. Porque se eu tenho pouco, as decisões sobre como eu vou distribuir esse pouco, se vai ser igualmente entre todos os alunos, ou se eu vou mobilizar mais para quem mais precisa, ou para quem mais merece, né? Isso vai ter um peso maior. E aí, um elemento chave que a gente viu para entender como esses recursos eram distribuídos na escola era justamente a percepção que a gente tinha sobre esse aluno de projeto. Então, a gente parte para poder entender essa percepção. Pode ir, por favor, Fátima. E aí, antes de olhar qualitativamente para essa percepção, a gente vai nos dados, né, e vai ver quem é esse aluno de projeto, né, em sua maioria. E a gente observa que na Escola Sigma, a gente reproduz um padrão, né, que a Fátima já tinha observado na rede municipal como um todo e que a gente já observa no Brasil, mais uma vez, que são principalmente os meninos negros que protagonizam esse fracasso escolar na escola, né? Então, eu trouxe aqui 2 gráficos para a gente ter uma ideia, né? Em 2013, as turmas de correção de fluxo, elas eram majoritariamente masculinas, e ali em 2011 também, mostrando que mais de 60% dos alunos eram negros, né, pretos e pardos. Pode passar, por favor. Essa é uma das opiniões mais emblemáticas que a gente tem sobre os alunos de projeto. Ela parte, né, da equipe gestora, e a diretora adjunta, na época, ela diz o seguinte: olha, o aluno de projeto não é como se você fosse dividir a pessoa, mas o aluno de projeto, você tem aluno que tem problema emocional, você tem aluno que tem problema cognitivo, e você tem aluno que é, vamos botar assim, classificar de uma maneira errada, preguiçoso. Você tem nessa turma 3 tipos de pessoa. Então, para aquele que tem dificuldade de aprender, você consegue fazer alguma coisa. Aquele que é preguiçoso consegue mais estar ali. Mas aquele que tem problema no comportamento é difícil. Esse pega. E esse eu vejo, pode ser que eu esteja enganada, mas vamos botar assim, minha opinião pessoal, né? Não fiz pesquisa. Numa turma de 20 de projeto, eu digo para você, né, que mais de 50% tem problema de comportamento. Então, o que a gente observa é que esse aluno de projeto ele é um aluno que reúne todos os defeitos, né? Defeitos morais, defeitos cognitivos. Então, ele é um aluno bem problemático, na opinião da comunidade escolar. Então, além da percepção negativa sobre o usuário da política, a gente observa também uma percepção negativa sobre a própria política, sobre a própria iniciativa de reagrupar alunos, né, em turmas especiais, dar um tratamento especial a fim de serem reagrupados, reintegrados em turmas regulares. O que a gente observa é que prevalece a percepção da política como uma forma de limpar as turmas e de, assim, promover uma maquiagem nos dados educacionais, né, porque na época também havia uma política de bonificação na rede, né, com base em resultados, então os alunos inseridos em turmas de correção de fluxo não eram submetidos às avaliações da rede, então como outras lógicas já são ali pervertendo, digamos assim, o princípio de equidade. E que em relação à aprendizagem ia ficar devendo sem dúvida alguma, principalmente por 2 características principais da política.
A primeira era a metodologia de ensino adotada, principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Eles tinham um professor polivalente para ensinar todas as disciplinas, e os materiais didáticos eram oferecidos pela parceria com a Fundação Roberto Marinho, pelo Telecurso 2000, e era considerado algo bastante defasado, né, que não respondia às necessidades desses meninos e meninas. Bem, para além dessa percepção geral, né, sobre os alunos, sobre a política, a gente observou, né, acabei não botando o gráfico aqui, mas novamente o mesmo padrão, né, que a Fátima observou no nível da rede como um todo, a gente tinha sim, apesar de uma maioria de alunos com 2 anos ou mais de defasagem da série, haviam alunos que fugiam um pouco desse padrão. Então, alunos que tinham apenas 1 ano de defasagem e até mesmo alunos sem defasagem na idade séria incluídos nessas turmas dentro da escola Sigma. E aí a gente busca entender, então, que outras lógicas de ação, para além da regra, né, de 2 anos de defasagem, poderiam estar operando para encaminhar esses alunos para essas turmas. E a gente opera, né, com esse esquema conceitual desses 2 autores, né, Maynard Moody e Muscheno, no âmbito da literatura sobre implementação, e que eles dizem que a percepção do merecimento, né, a construção da ideia de mérito, né, seja não necessariamente na escola, mas na linha de frente do serviço público, ela leva em conta vários critérios. Um deles é o que ele chama de necessidade genuína. Então, quanto que o burocrata de nível de rua acha que o beneficiário precisa daquele serviço, daquele direito, né? O segundo Marina, é a... 10 minutos, tá? Tá? Não, vai dar sim, se Deus quiser. Eu estou até correndo um pouquinho para não prejudicar o pessoal, mas vai dar. Obrigada, Wanda. Então, a primeira dimensão é das necessidades genuínas, né? Então, quanto aquele beneficiário precisaria da política, do serviço. Porém, o segundo fator que vai equilibrando essa percepção é a causa do problema, porque eu posso considerar que esse beneficiário tem muita necessidade, mas que ele tem responsabilidade, digamos assim, pela própria situação, e isso é um fator muito relevante no fracasso escolar, em que medida o aluno é repetente, porque teve somente uma oportunidade de entrar na escola tardia, porque tinha poucas oportunidades, ou em que medida ele é repetente, ele tem um atraso escolar porque ele reprovou, né? Porém, mesmo o aluno sendo, por exemplo, responsável pelo seu problema, se ele tiver uma motivação para mudança, se ele mostrar um esforço escolar em mudar, ele pode crescer de novo na minha avaliação da percepção de merecimento. Outros fatores que também entram nisso, a minha percepção sobre honestidade, o caráter, né, o quanto o usuário pode estar buscando um outro benefício próprio pela política, que não aquele que ela realmente busca oferecer, e, por fim, a capacidade de retorno. Afinal, se esse agente da linha de frente vai se desgastar, ele vai buscar oferecer algo extra, ele tem que avaliar em que medida esse esforço extra vai ser recompensado, né? Pode passar, por favor. E aí, com base nessa perspectiva, a gente observa 3 tipos ideais, também com base na literatura, de agir em relação a esses beneficiários, né? Então, a gente tem o que a gente chama de o máximo para os merecedores, o mínimo para os não merecedores, e um pragmatismo que busca salvar quem pode ser salvo, né? Ou quem se percebe que pode ser salvo. Entre as atitudes que entre as ações que a gente identificou na linha de frente que remetem a essa oferta do máximo para os merecedores, seria um esforço de ampliar a elegibilidade para a política, caso tenha uma percepção positiva sobre o projeto, que é minoritária, né? Então, lembrando que a política era majoritariamente percebida como algo ruim, mas entre um grupo pequeno de professores que acreditavam no trabalho, que inclusive se voluntariavam para pegar as turmas, que era difícil, a gente tem o relato dessa aluna de nome fictício, Jéssica, né? Que teria sido incluída numa turma de correção de fluxo. Quando corrigiu a idade, ela retornou. A professora achou que isso não seria benéfico para ela, porque ela teria dificuldade, então a professora tenta reincluir, apesar de não ter mais a idade, né, para o programa, né, da política. Ela consegue por um tempo, depois há uma fiscalização, a menina volta para a turma regular, e o que ela busca oferecer é um esforço escolar extra para essa aluna. Então, ela descreve a aluna da seguinte forma: era assim, uma pessoa, uma aluna maravilhosa, mas faltava tudo. Então, a gente tem aí o elemento da honestidade, do bom caráter, junto com a necessidade genuína, né? O pai dela era aqui do mercado próximo da escola, sempre estava aqui procurando saber, e eu falei que absurdo essa menina voltar para a sala de aula comum, porque é uma regressão, né, do trabalho que a gente vinha fazendo no projeto. Mas aí o que eu fiz? O acompanhamento dela até o final do ano. Então, ela tinha também motivação para mudança, né? Ela ficava depois do horário acabar no contraturno com a professora, fazendo um reforço escolar das disciplinas com ela, né? Por outro lado, a gente observa essa lógica de ação, também de salvar os merecedores, se eu tiver uma percepção negativa da política, que é o mais comum. Então, quando a gente pergunta para a diretora, né, como é que é o encaminhamento do aluno para as turmas, ela fala assim: não somos nós que escolhemos, é a regra. Mas tem alguns casos diferentes. Ela fala assim: tinha um aluno aqui que já era mais velho, mas ele só começou a estudar muito tarde. Então, ele não tinha perfil de projeto. Lembrando qual era o aluno com perfil de projeto que a gente viu, né?
Ele só estava com mais idade, porque aconteceu alguma coisa lá no início, então a gente pode tirar do projeto. Ele acompanhava, estava bem, não tinha necessidade, mas sem conhecer ninguém, a regra é 2 anos de defasagem. Então, aqui a gente mostra justamente outras lógicas de ação para além da regra. Então, uma tentativa de salvar esse aluno, que é um bom aluno, que tem apenas um atraso escolar por um problema, né, de causalidade externa a ele, e que eu quero salvar dessa turma que eu acho que é problemática. Pode, por favor, Fátima. Estamos acabando. O outro padrão é justamente o mínimo, né, para os não merecedores. Então, uma situação emblemática que a gente observa é de um aluno que a gente entrevista no 8º ano regular, que tinha mais de 2 anos de defasagem, e que diz tentar várias vezes entrar no Acelera, e não conseguir. E aí, quando a gente entrevista as agentes educadoras, elas falam que tinha 2 tipos de reação para o aluno que é encaminhado para o Acelera. Um que fica muito triste e frustrado, porque se sente justamente, né, na turma dos problemáticos, e outros que querem entrar, que falam assim, tem a turminha do por que eu não estou lá? Tem problema repetir de ano não, porque ano que vem eu vou para o Acelera, vou passar de qualquer forma, que eu não vou fazer nada, que é a concepção deles. E aí a gente observa, falando com esse aluno, que ele sempre pede, e dizem que não pode porque é o computador que escolhe. Eles dizem que o computador mexe sozinho. Eu nunca vi isso, o computador mexer sozinho. Então, a gente tem aqui, né, um possível indício de tentar restringir a elegibilidade, né, para a política, mesmo de um aluno que teria o perfil, digamos assim, da idade, porque ele estaria usando em benefício próprio, ele teria um outro objetivo que não o da própria política. Pode, por favor. E, por fim, entre máximos e mínimos, a gente vê atitudes que seriam aquelas que os agentes classificam como a gente salva quem pode, né? E aí tem essa frase que eu acho muito emblemática na literatura, que diz o seguinte, olha, muitos trabalhadores da linha de frente entraram nas suas profissões como idealistas. Após anos de sobrecarga, usuários que não cooperam, um público indiferente, condições de trabalho dilapidadas, às vezes espantosas, eles ainda precisam preservar algum sentido e valor para o seu trabalho. Então, muitos usam a sua discricionariedade para selecionar um pequeno número de casos ou membros do público para tratamento especial, o tipo de tratamento que eles possivelmente ofereceriam a todos se tivessem recursos e energia. Então, quando a gente busca, por exemplo, entender a formação de turmas na escola, mesmo depois, né, dos projetos, né, onde a gente tem ali uma margem de liberdade maior da instituição, que não precisa seguir uma política, né, como o caso da correção de fluxo, a gente observa que as turmas eram basicamente concentradas no turno da tarde, os alunos que eram repetentes com os alunos que vinham transferidos de outra escola, com os alunos que vinham dos projetos, né? E as outras turmas da manhã não. E para essas turmas entravam os professores recém-chegados na escola e que não aguentavam e que saíam e a turma ficava sem professor. E aí essa fala de uma agente educadora que fala assim, olha, o que acontece? A mistura, por um lado, é boa. Por outro, a gente não sabe a fórmula, né? A gente quer descobrir a fórmula porque essa turma que não é muito boa atrapalha o rendimento das crianças que querem realmente aprender, que a gente poderia fazer um trabalho melhor e ter um resultado melhor na escola. Então, a lógica por trás dessa ação é a gente salva quem dá. E aí o que a gente pergunta, né, é quem são esses também que estão sendo salvos e que não estão sendo salvos. E aí, indo para o finalzinho, nosso penúltimo slide, estamos acabando. Esse aqui é um esqueminha do Roberto Pires, né, é um autor no campo da implementação de políticas públicas sociais e que observa vários mecanismos e que políticas na área da educação, saúde, assistência, políticas que são especialmente voltadas para a correção de desigualdades e que, na sua implementação, acabam reproduzindo desigualdades materiais e simbólicas, né? Então, materiais no sentido de que as pessoas recebem menos e simbólicas porque elas têm um estigma, né, de inferiorização moral. E o que a gente observa no caso das nossas pesquisas é que, na prática de implementação na linha de frente, práticas de classificações e julgamentos, né, sobre quem é o aluno merecedor, né, quem é o aluno não merecedor, elas acabam justamente reproduzindo esses efeitos. E claro que esses efeitos não ocorrem num vácuo, existe uma estrutura que não é nada favorável a isso. E aí, no nosso último slide, a gente fala justamente, né, dos limites e possibilidades da discricionariedade, que ao mesmo tempo que essa margem de ação na ponta ela é fundamental para a adaptação da política às necessidades locais, né, para a inovação, para aprendizado, ela também tem um lado negativo, que ela pode levar à estereotipação e reprodução de desigualdade. Nesse contexto de intensa sobrecarga de trabalho, de escassez de recursos, a gente observa que a aprendizagem escolar, né, o direito à educação, ela deixa de ser um direito a todos, ela acaba se tornando uma recompensa para alguns. E aí fica claro outras perguntas, né? Como é que seria, talvez, numa escola que tem mais recursos, numa escola menor e que as pessoas podem oferecer um outro tipo de ação? Uma coisa muito importante que a gente queria finalizar é que não se trata de culpabilizar esses agentes, né, que operam numa estrutura muito inóspita, muitas vezes, mas é justamente mostrar como que eles são fazedores de política, como eles são relevantes, né, no âmbito da implementação de políticas públicas, e por isso precisam ser foco de atenção. E foco de atenção em 2 sentidos, tanto em oferecer, naturalmente, mais estrutura, né, para que essas decisões não sejam necessárias,
e também que tenha uma sensibilização nos princípios de justiça, né, que orientam as ações, em prol de uma maior equidade. É isso, espero ter conseguido finalizar no tempo. Obrigada, Marina. Tempo está, você deixou 2 minutos, né? Que bom. Então, olha, é muito interessante a exposição das meninas, parabéns, né? 2 trabalhos muito bons, muito consistentes e muito bem delineados, né? Em termos de foco e da capacidade deles de dar a resposta às quais os estudos se propuseram, né? Como foram 2 estudos realizados dentro de um mesmo grupo de pesquisa, né, onde pôde haver essa conexão, acho que isso digamos assim, acho que é o tipo de pesquisa muito interessante que acho que a REIP poderia fazer, né, cada vez mais, porque responde mais, né, aumenta a possibilidade da gente enxergar. Então, assim, você olha o que a Fátima mostra, vai falar, olha, é uma política de correção, mas essa correção ela não aconteceu, né, a contento, na forma como se esperou, né? E aí veio a Marina para dizer, olha, será que essa classificação e esse julgamento não é o que está, na verdade, realmente incidindo fortemente na concretização dessa política, na distribuição desse direito para que realmente a política não alcance, né? É uma resposta possível, né, a ser dada. Então, assim, queria parabenizar as duas, tá? E aqui passo a palavra para a Maria Helena, então, né, que ela vai, então, fazer a exposição dela, e depois de 10 minutos eu te aviso também, tá, Maria Helena? Tudo bem, Wanda, mas pode ficar tranquila que eu vou ficar olhando aqui o tempo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz aí pelo convite. Deixa eu colocar aqui como modo de apresentação, que aí eu consigo explorar melhor para vocês. Então, eu trouxe aí Maria Helena não está no Oi? modo apresentação, tá? Não? Tem certeza? Não tá naquele peraí. modo. Sim, E agora? também não. Eu acho que Meu Deus, peraí. minha experiência pessoal é que a gente tem que primeiro botar na apresentação e depois pedir para compartilhar a telinha da apresentação, senão não aparece mesmo. Tá. Eu só não sei como fazer isso. Mas dá para peraí. ver, tá? Não sei se, assim, aquela apresentação para a edição, é possível a gente acompanhar, não sei se é um problema exatamente. Você deixa aberto, Maria Helena, já no formato. Aí você, no formato... Mas é que eu não consigo, porque quando... Maria, então esquece, dá para acompanhar, né, gente? Apresenta do jeito que você estava fazendo, estava ótimo, pode Vou continuar. deixar ele maximizado aqui. Aí vocês conseguem enxergar melhor, talvez, tá? Então, vamos lá. Juro que eu tentei, pessoal. Ele não entra mesmo em modo de exibição, né? Mas está ótimo, pode prosseguir. Tá, tudo bem. Então, como eu estava dizendo, né, o nome que apareceu aí no convite, ele é um pouco resumido, né, porque a gente tem que ter o nome artístico, né, das nossas pesquisas, mas aí o nome completo é a Política de Avaliação do Estado do Ceará, né, de 2009 a 2018, e as interfaces com as políticas de avaliação do governo federal para o ensino médio. Então, dizer que essa pesquisa foi defendida aí ao final de 2021, lá na Faculdade de Educação da USP, e que ela contou, né, com verbas da FAPESP para sua realização. O professor Ocimar foi o orientador da pesquisa. Então, trazer aqui para vocês um pouco do contexto, né? Então, pensar dentro, né, dessa ideia da avaliação educacional e as políticas públicas no Brasil, onde que se encaixa aí esse nosso objeto, né? Então, a proliferação de iniciativas de avaliação da aprendizagem em larga escala por governos, né, com destaque ao governo federal, ela gera mudanças, né, significativas nas práticas de avaliação. Por quê? Porque o Estado, né, que estava externo à sala de aula, ele passa a avaliar diretamente a aprendizagem dos alunos. Então, os professores que estavam aí num lugar de
enfim, de privilégio em relação, né, a essas práticas de avaliação, eles passam a observar o Estado avaliar os seus alunos e a aprendizagem deles. Com isso, né, a gente também começa a perceber que uma série de avaliações elas não ultrapassam a medição de proficiências, porque elas não trazem alguns critérios, né, para dizer se os resultados são positivos, não são positivos, mas, ao mesmo tempo, elas querem induzir outras políticas, né, ou trazer aí formas da gente condicionar outras políticas. Então, esse é um pouco o desenho, e o que se coloca aí como pergunta de pesquisa para o desenvolvimento desse estudo é: qual a relação estabelecida entre políticas de avaliação de aprendizagem gestadas pela União e aquelas do governo do Estado do Ceará com vistas ao ensino médio, considerando os burocratas de médio escalão no processo de implementação das políticas? Aqui também retoma um pouco a fala da Marina, né, de que a ideia de configurar esses burocratas, aqui não tem um sentido negativo para a palavra, mas sim uma definição, né, desse grupo, né, dessa ideia de espaço de trabalho. E aí a gente traz como objetivos, né, investigar o processo de articulação das políticas públicas de avaliação educacional, tendo como foco o discurso das burocracias. Então, esses atores serão entrevistados para que eles possam contar para a gente o que eles acham sobre essa articulação das políticas de avaliação. A gente buscou também identificar as relações estabelecidas no desenvolvimento das políticas, né, principalmente considerando a Secretaria de Educação do Estado do Ceará e o governo federal, destacando aquelas que estão diretamente relacionadas ao ensino médio. Então, a gente pensa aí no SAEB, no SPAES e no Enem. A gente também tentou levantar na literatura definições de política de avaliação, estabelecer, né, o que esses atores burocráticos consideram como política de avaliação, explorar o conceito de qualidade da educação e detalhar a política de avaliação do Ceará com base em mecanismos, processos e procedimentos, certo? Então, a gente tem algumas hipóteses, né? A primeira delas é de que as políticas do governo federal foram altamente influenciadas pelas políticas dos estados, né? Com destaque à política desenvolvida pelo estado do Ceará, mas, reciprocamente, isso também acontece ao contrário, né? As políticas dos estados são influenciadas pelas políticas do governo federal. Maria Helena, eu não sei se para todo mundo está assim, mas para mim não está passando os slides. Tá? Ainda está no primeiro. Isso, eu achei que você não fosse usar, sabe? Não, estou usando. Vocês conseguem ver agora onde agora eu tô? passou para hipótese. Agora sim. E agora, consegue ver metodologia? Sim, agora sim. Ah, então tá bom. Peço desculpas, gente. Para mim estava tudo certo. Obrigada, Fátima. Então, a gente também, né, tem, além dessa ideia dessa influência que acontece dos dois lados, a gente também entende que essa influência ultrapassa a ideia de replicação, né? Então, não é verdade que um Estado replica apenas a política do governo federal, né? Ele gera diferenciações durante a sua implementação. Qual foi a metodologia da pesquisa, né? Então, aqui a gente traz 3 frentes distintas e complementares. Então, a primeira é a revisão bibliográfica, que aí focou nas discussões e concepções de Estado, políticas públicas, burocracia e avaliação. Além disso, a gente buscou explorar o conceito de política de avaliação, a análise documental oficial das avaliações aqui trabalhadas, que foi o SAEB, o SPAES e o Enem, e estudos de aprofundamento no município de Fortaleza, com pesquisa de campo e entrevistas aos diferentes atores. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, eu já vou trazendo um pouco o delineamento da pesquisa e alguns achados, tá? É essa exploração da expressão política de avaliação. Então, como que a gente pensa isso e qual a relação dela com os atores da burocracia institucional? Então, por que a gente decidiu, né, buscar e entender o que significa a expressão política de avaliação? Por conta da proeminência, né, das avaliações de larga escala no cenário político, e por conta do uso, né, que vai sendo aí bastante comum nos diferentes textos produzidos na área. A gente também buscou entender que a noção de federalismo, ela traz uma dinâmica que condiciona e estrutura as políticas de educação no Brasil,
e que os burocratas públicos, né, têm aí os seus níveis diferentes de burocracia e a sua discricionariedade, como a Marina já nos explicou aqui, e a importância deles nesse cenário de formulação e implementação de políticas públicas. Então, sobre a expressão, né, a gente tinha aí um pressuposto de que, ao olhar para os estudos da área, buscando a expressão política de avaliação, que a gente fosse encontrar algumas definições claras do que os diferentes atores e autores querem dizer com isso, né? Então, nós olhamos aí para um corpus de 1.020 textos, aproximadamente, né, de artigos acadêmicos, que tratavam sobre avaliação. Desses, 84, né, trouxeram a expressão política de avaliação. Mas o que a gente observou? Que a maior parte dos textos não apresenta a definição direta daquilo que eles intitulam como política de avaliação, né? Então, eles vão associar essa expressão a algo que já está rodando, né? Então, uma iniciativa que já está em curso, seja ela a própria avaliação, então eu vou considerar ali o Enem como uma política de avaliação, ou considerar todo um conjunto de ações que estão aí sendo desenvolvidas. Então, né, para trazer aqui algumas delimitações. A gente entendendo a política educacional como um conjunto de ações, de normativas e de planejamento, onde a educação é um objeto de destaque e uma série de desdobramentos são delimitados a partir dos seus objetivos. A gente entende também que, às vezes, a abrangência e o uso do termo política de avaliação extrapola as funções de uma política de avaliação ou mesmo de uma sistemática de avaliação, ampliando o papel principalmente na tomada de decisões em outras políticas, então, como remuneração de professores, como condicionamento de verbas para os diferentes entes federados, como apoio estratégico para a gestão escolar, por exemplo. 10 minutos, tá, Maria Helena? Perfeito. E que é sempre importante demarcar o objeto e os objetivos de uma política de avaliação. Nesse sentido, aqui uma contribuição que a gente tenta trazer, né, e que está sempre passível aí de discussão, é o que seria esse conceito, né? Então, a gente faz um ensaio aqui de uma tentativa de conceito, que é uma política de avaliação, de acordo com o seu objetivo estabelecido, ela deve ser composta por uma sistemática de coleta de dados que possa contribuir com a elaboração de indicadores, índices e metas para subsidiar programas e políticas públicas, transformando-se assim num meio ou numa ferramenta para outras políticas. Então, entendendo que a política de avaliação ela não se encerra em si mesma, né? Que ela vai ter ali sempre uma relação muito estreita com o desenvolvimento de outras políticas. E que aí, a gente jogando esse conceito aqui para a área da educação, a gente vai entender que o objeto da política vai estar relacionado à educação e que a gente precisa ter clareza tanto das potencialidades quanto da limitação dos instrumentos para definir os objetivos dessa política, certo? Para isso, depois disso, né, a gente passa aí para o federalismo e para os atores da burocracia. Então, a gente entendendo que o regime federalista impõe condições administrativas e financeiras para o desenho das políticas, que ele incide sobre o seu planejamento e que os trabalhos dos atores governamentais impactam na caracterização e na implementação de políticas públicas. Então, quando a gente chega no Brasil e vai pensar aí essa estrutura de política pública de educação, a gente encontra políticas homogêneas adotadas no território nacional, né? Elas vão, claro, encontrar diferentes condicionantes ao seu desenvolvimento, seja nos diferentes entes federados ou considerando as diferentes camadas burocráticas, mas tem-se uma tendência no Brasil de que as políticas de educação sejam homogêneas, né? Então, o governo federal faz um desenho único e aplica aí para os diferentes estados e municípios. Então, a gente traz como hipótese, né, de que a diferença entre essas políticas de educação e políticas de avaliação, elas vão residir na forma de implementação, né? Isso a gente trouxe como hipótese e também consegue confirmar com as observações do estudo. Então, apesar dessa homogeneidade, a gente encontra diferenças devido à forma de implementação, que vai surgir aí por diferentes mecanismos e também pela ação, né, dos diferentes atores burocráticos. O governo federal também, né, estabelece alguns condicionantes para a agenda política dos entes federados. Então, quando o governo federal determina
determinadas ações, determinadas políticas e objetivos, a gente observa, né, esses objetivos entrarem na agenda política dos diferentes entes federados, e aí essas unidades e suas distintas capacidades técnicas e políticas vão atuar como condicionantes do desenho da política. Então, a gente vai encontrar aí uma relação direta também entre as ações empreendidas pelos atores burocráticos e sua compreensão da política educacional. Falando um pouquinho sobre as normativas das avaliações, que é um outro eixo aqui do nosso estudo. Então, a gente olhou alguns documentos oficiais aí do SAEB, do Enem e do SPAES, e também consideramos a percepção dos atores da burocracia de médio escalão entrevistados, né? Então, o que a gente encontra aí nessa linha do tempo, né? Quais são os objetivos em comum dessas avaliações? Elas buscam fazer monitoramento de dados e de políticas educacionais. Então, são entendidas aí como um subsídio, né? Como uma ajuda para o diagnóstico mais preciso das políticas, né? E para gerar indução e mudanças de prática na gestão e no ensino. Ao mesmo tempo, elas buscam um fomento à transparência governamental, uma vez que elas disponibilizam dados de domínio público e possibilitam aí a elaboração de indicadores, índices e metas. A gente observou também que as políticas de bonificação e responsabilização, que são as políticas de accountability, elas se apresentam com maior força nos níveis estaduais e municipais, né, por conta da proximidade da rede com esses resultados. Então, a gente pensar que o governo federal, a rede, por exemplo, de ensino médio do governo federal hoje é bastante restrita, né? Então, essas políticas de bonificação, responsabilização, condicionamento de verbas, etc., elas estão mais aproximadas aí dos governos estaduais e municipais. Enquanto as ações do governo federal e as avaliações do governo federal, elas tendem a condicionar o financiamento e o acesso a programas públicos, né? Então, a gente pensar, por exemplo, o FIES condicionado ao Enem, ou o acesso mesmo à universidade, enfim. Então, as avaliações do governo federal, elas já têm outra lógica, né? Outros resultados aí. E para os entrevistados, né, isso eu achei bastante interessante, as avaliações nacionais, elas repercutem muito mais na rede do que a avaliação estadual, porque elas geram mais engajamento, né? Então, os resultados de você ir bem ou não ir bem numa avaliação estadual, ele é mais palpável, você acessa ou não o ensino médio, o ensino superior, por exemplo, tá? Mas a morosidade na divulgação desses dados, ele fragiliza o uso pedagógico dessas avaliações. Então, a gente tem aí, por um lado, uma repercussão grande, porque a gente tem, né, objetivos, né, mais palpáveis, mas, ao mesmo tempo, a gente tem menos uso pedagógico. Aí, aqui, no último ponto, né, pensando um pouco realmente essa relação aí do Estado com a política. Então, a ideia foi compreender a organização e efetivação da política estadual cearense, com foco na política do ensino médio, e as nuances da relação estabelecida. O que a gente encontrou no Ceará, né? Uma estrutura semi-horizontal da secretaria, então, que permite que os profissionais das diferentes áreas e camadas hierárquicas, né? Então, que permite que esses diferentes burocratas participem das decisões, da formulação de políticas e também da sua implementação. Isso a gente entendeu como bastante positivo, né, porque afeta positivamente a qualidade técnica das ações desenvolvidas. A gente também percebeu um alto grau de concordância entre os diferentes entrevistados, então eles apresentam concepções, métodos e sistemáticas de trabalho muito aproximadas quando se conversa com eles. Eles trazem também, né, a ideia dessa avaliação educacional como uma dinâmica de investigação e aferição da qualidade a partir da coleta de dados. E segundo, né, eles, e conforme a nossa análise também, a política de avaliação do Estado do Ceará, ela se consolida quando os dados começam a ser coletados diretamente pelo Estado, com o intuito de fomentar reformulações da política educacional. No Estado do Ceará, a gente ali em 2007 tem a construção da COAV, né, que é a Coordenadoria de Avaliação Educacional, e isso está bastante relacionado também às políticas do governo federal, de Prova Brasil e IDEB. Então, a gente percebe que já existia um histórico aí de avaliação e que isso foi consolidado com essa construção da COAV. Já estou terminando, tá, Wanda?
E aí, sobre o uso de dados, né? Também na rede do Ceará, entende-se como fundamental essa apropriação e utilização dos dados de forma pedagógica e contínua, com a oferta de formação continuada sobre avaliação educacional. E aí, como eu já disse anteriormente, os dados nacionais aparecem aqui com pouca relevância, né? Muitas vezes por serem coletas amostrais, pelo tempo, né, da consolidação morosa, e aí a gente não tem aí uma atuação direta no desenvolvimento de práticas pedagógicas. Também aparece muito, né, o princípio de equidade aí na rede cearense, então a preocupação da gestão estadual ela é expressa, né, na elaboração dos índices e na distribuição de verbas para os municípios e para as diferentes escolas. Algumas políticas cearenses servem como base para políticas nacionais, então a gente vai falar aí do PNAEC, né, o PAEC-PNAEC, e a construção aí do novo Fundeb, e que a política de avaliação da aprendizagem no Ceará extrapola objetos e objetivos iniciais ao embasar diferentes ações de gestão da rede. Então, para além de avaliar a aprendizagem, essa política vai condicionar uma série de outras ações do próprio governo. Considerando as relações entre estados e governo federal, observa-se que tem uma impossibilidade dos governos estaduais e municipais não estabelecerem relações com a União, porque existem políticas bastante vantajosas em termos financeiros e pedagógicos, mas, contudo, o desenho uniforme dos programas prejudica os entes federados mais vulneráveis. Maria, vou pedir para você o último slide. Concluir, tá? Tá? E aí a gente já percebe que, no que tange a política de avaliação e a relação entre o Estado do Ceará e o governo federal, a gente tem um movimento paralelo de desenvolvimento de tecnologias em relação a essas avaliações e também das próprias sistemáticas, né? Onde, ora, a gente vê o governo federal fazendo ações e os estados, né, abraçando essas ações na sequência, ora o contrário, ora o Estado do Ceará, né, gera uma série de ações e movimentações, e aí o governo federal vai abraçar e trazer isso para si. Então, só como ponto de saída, né, não se pretende aqui desconsiderar a importância das avaliações ou a qualidade técnica delas, mas é importante a gente estar sempre atento às limitações das avaliações e do meu próprio trabalho de análise aqui, no que a gente trouxe para ser discutido. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Bom, queria agradecer, Maria, pela sua exposição. Eu queria, na verdade, o seguinte, a Cíntia chegou, né, e eu vou chamá-la para fazer o fechamento, dar continuidade, e queria deixar para as meninas as seguintes perguntas antes, e vou passar a bola para a Cíntia. Como eu disse no início, eu estava apenas fazendo uma substituição, e eu acho super justo que ela faça o debate com vocês, né, o debate final. Eu queria perguntar para a Fátima e para a Marina o seguinte: se vocês chegaram a pensar, considerando esses resultados que vocês alcançaram, o que vocês acham que quer dizer, porque vocês, claro, desenvolveram uma série de reflexões sobre esse assunto, né? Então, se eu vou implementar uma política de correção de desigualdade, no caso, correção de fluxo, o que poderia ser pensado como mecanismos de dentro da política para lidar com a questão do julgamento e da classificação, né, para que ele seja um mecanismo que incida menos, né, porque é o que me parece aqui é algo que incide muito mesmo na produção da desigualdade. Não é só essa pesquisa que não são só essas pesquisas, né, que vão mostrar isso, no caso a pesquisa da Marina, e juntando com a da Fátima, aí, que ela quase que apresenta uma possibilidade forte de uma resposta, né? Não é uma coisa que você possa afirmar categoricamente, mas considerando as demais pesquisas que existem também sobre esse assunto, a gente vai ver que essa questão do julgamento, da classificação, tem uma incidência forte na produção da desigualdade, ou pelo menos no não enfrentamento dela. Porque a gente vê o seguinte, o que eu olho para essas pesquisas de vocês, eu vejo, olha, se você estabelece uma política, mesmo que ela tenha como objetivo o enfrentamento da desigualdade, você não tem mecanismos realmente de correção dos problemas lá no nível da implementação, ela vai favorecer os que já
acessam mais recursos, porque é o que acontece aqui, favorece os que acessam mais recursos, é típico, ou seja, por isso que quando eu vejo uma política enfrentando desigualdade, gente, não é uma brincadeira, na minha opinião, não é uma brincadeira, está acontecendo alguma coisa muito profunda, entendeu? Lá no chão da escola, senão não tem enfrentamento de desigualdade escolar. Então, eu queria fazer essa pergunta, e para a Maria, eu queria perguntar o seguinte, Maria, considerando a sua pergunta de pesquisa, né, que é assim um olhar, né, mais profundo sobre a relação interfederativa, tá? O que você diria, por exemplo, para um formulador de política no nível do governo federal, considerando a problemática que você trouxe para nós aqui, né, sobre essas tensões aí entre os dois níveis, no caso de federação, né? E eu queria perguntar, assim, você fez umas afirmações, eu fiquei, assim, você falou assim, que, eu não sei, o jeito que você falou me levou à seguinte compreensão, que você está dizendo que o governo federal não deveria fazer ou formular uma política com desenho único, que ela deveria sempre olhar, né, necessariamente a diversidade. Então, assim, no caso específico da avaliação em larga escala, como você vê essa possibilidade? O que poderia ser agregado? Tá? Então, essa é a pergunta que eu deixo para você. E, Cíntia, querida, venha, que eu vou ceder o meu lugar, porque eu acho que você, mais do que ninguém, pode dar continuidade a essa discussão, por favor. Você não entrou. Será que ela entrou mesmo? Eu entrei, mas eu tô num táxi no celular. Você então não chegou! Eu Achei que você cheguei, tivesse não, chegado. eu cheguei no táxi só. Mas Então, eu tô aqui ouvindo vocês, feliz. Você quer ficar no meu lugar ou não, então? Não, é melhor que você fique, porque a qualquer momento pode sair para mim. Desculpa. Tá bom, querida, eu achei que você estivesse em casa já, me perdoe. Tá bom? Não. E então, eu vou deixar se a Cíntia não vai entrar, eu vou aproveitar, deixei uma pergunta para a Fátima e para a Marina, uma para a Maria. Eu vou também fazer outra para a Maria, que eu vou fazer porque eu estou esperando chegar as perguntas da plateia, tá, gente? Aí eu passo para as meninas e fico esperando as outras. É o seguinte, você fala que tem essa dificuldade de definição do que seja política de avaliação por quem está formulando a política de avaliação, né? Você falou isso, eu entendi bem. E aí, você fala o seguinte, e eu fiquei com a impressão que você situa essa dificuldade conceitual com o fato de que você enxergou no seu estudo que a avaliação acaba extrapolando a sua função para fazer um apoio a outras políticas. E pelo tom que você colocou, eu entendi que você acha que isso é uma coisa indevida, que isso não deveria acontecer. Então, eu queria que você explicasse melhor este ponto, e se você acha isso, que você explicasse por quê, e se foi uma compreensão equivocada minha, que você também, por favor, dirimisse minha dúvida, ok? Então, eu vou passar para as meninas, para a Marina e para Fátima, e depois eu passo para você, Maria, e estou esperando as perguntas da plateia. Fátima, quer começar? Como é que a gente faz? Como é que você prefere? Não, eu ia pedir até para você começar, né? Porque acho que tem muito a ver com a sua apresentação e eu faço uma complementação da sua fala. Certo. Então, só para ver se eu entendi bem, né? A Wanda perguntou justamente sobre o que poderia incidir sobre esse fenômeno recorrente, né? Que são as práticas, né, de categorização e julgamento na linha de frente. Eu fico pensando
que assim como essas políticas acabam por reproduzir, né, desigualdades materiais e simbólicas, tem também motivações materiais e simbólicas por trás dessas práticas que acabam acontecendo, né? Então, uma coisa que a gente observou especificamente nesse caso da política do Rio, mas que eu acho que se aplica talvez, né, a outros casos, seria, primeiro, quais foram os constrangimentos da própria estrutura da política sobre isso. Então, como a Fátima mostrou, a gente tinha uma priorização de escolas, né, que iam receber os projetos com base em critérios mais administrativos, então que tinham maior quantidade de alunos com distorção da idade séria que poderiam ser o público-alvo da política, e essas escolas, por sua vez, às vezes elas reúnem as piores condições materiais para implementar, né? Então, talvez se fossem priorizados critérios mais pedagógicos, de uma análise, né, de que escolas estariam mais capacitadas, enfim, essas próprias dinâmicas de classificação e julgamento de como eu vou alocar os poucos recursos pudesse ter sido amenizada em certa medida. Além disso, claro, eu acho que tem uma questão de formação muito importante, seja inicial, seja continuada, que é de construir a própria ideia da educação como um direito, né? Talvez isso seja bastante claro, né, entre nós, mas isso definitivamente não é claro, né, para muita gente, essa ideia de que é um direito de todos, e que sendo direito não depende de mérito, né, não é para quem merece, a pessoa pode não merecer na sua percepção, mas ainda assim ela tem o mesmo direito. E eu acho que, novamente, nessa divisa de questões simbólicas e morais, ficou uma dificuldade muito grande também para os gestores diretos ali na linha de frente, né, na equipe gestora da escola, por exemplo, a ausência de qualquer incentivo para poder gerar mais adesão dos profissionais da escola política. Então, o que a gente tinha? Nos anos, né, iniciais e finais, a orientação formal da política que deveria ser escolhida a prata da casa, né, como a Fátima coloca na tese dela, para ficar com os projetos de correção de fluxo, seja do que eles chamam de realfabetização, seja do que eles chamam de aceleração. Só que é muito difícil a gente conseguir, né, escolher aqueles professores que você acha que teriam maior capacidade de trabalhar com turmas mais difíceis, enfim, sem eles terem qualquer tipo de incentivo material ou simbólico nesse sentido. Então, até para você conseguir fazer uma alocação mais justa dos seus recursos materiais e humanos na escola, e convencer, né, os agentes ali da linha de frente que vão ter mais desgaste emocional, mais trabalho, para numa política que, sim, é mais desafiadora, ficou também difícil. Então, eu acho que, recapitulando, existem questões aí de ausência de incentivos materiais e de uma questão simbólica mesmo da formação dos profissionais quanto ao direito à educação. Essa seria a minha resposta provisória, mas aí o que eu sei que Fátima pensa. Não, eu concordo com você, Marina. Acho que a sua resposta ela é muito feliz e tem algo do próprio desenho, né, da política, Wanda, da escolha das escolas, do acompanhamento da política, né? Porque, na verdade, as escolas acabam sendo as de enorme e grande porte, como a Marina falou, que a gente sabe que a complexidade da gestão ela é muitíssimo elevada, num contexto em que faltam profissionais nas escolas, no município do Rio de Janeiro vem perdendo coordenadores pedagógicos, porque não é atraente, e aí esse acompanhamento das escolas, inclusive com uma formação, né, muitíssimo voltada para professores que têm alunos que já são, mesmo que estivessem em classes regulares, muitas vezes submetidos mais do que os outros a julgamentos, né, como Marina apresentou aqui. Então, sobretudo, esses professores deveriam ter uma formação continuada, muitíssimo voltada para questões, inclusive, que eles têm que lidar e que não sabem, né? Que são, de fato, os alunos mais indisciplinados, são aqueles que estão mais tempo na escola, que são olhados pelos outros, pelos colegas, pelos outros que estão na própria turma, inclusive, como alunos que atrapalham, né? E pelos professores. Então, essa lógica precisa de uma formação dirigida, sobretudo, para esses professores, esses profissionais de educação. É claro que a escola toda precisa passar por essa formação, eu diria que a rede, não é? Porque os julgamentos eles estão também muito voltados por um preconceito
não entender que a escola abriu as portas para as camadas populares. A escola não é a escola do passado, em que você tinha uma elite, a escola pública, pelo menos. Então, tem muitos elementos que podem ser considerados. Eu vejo que Marina ela apresentou, para mim, que seria um pano de fundo, né? Obrigada, Fátima. Antes de passar para a Maria, tem mais uma pergunta para você, Fátima. Então, eu vou fazer, porque a gente vai mudar um pouco de assunto, né? É uma pergunta da professora Carminha. Em que medida você acha que o seu estudo, para além de aspectos de Marina. Para Marina, desculpa, Marina, está aqui para Fátima. Fui eu mesma que fiz para Fátima. Tá bom, então vai, Marina. Em que medida você acha que o seu estudo, para além de aspectos de implementação, também trata de aspectos de avaliação da política de correção de fluxo no Rio de Janeiro? Olha, obrigada, tá, Marina? Olha, os estudos das trajetórias, esse estudo foi um achado, porque quando a gente olha, né, para 2014, a gente olha a entrada no quinto ano, em 2010, a expectativa é que esses alunos, e aqui a gente apresentou um recorte, né, a gente está olhando apenas para aqueles que foram para as turmas de projetos de correção de fluxo, conhecidas como turmas de projetos no município, esses alunos deveriam chegar não no nono ano, eles deveriam ir para o ensino médio, de verdade seria esse seria o ponto final da trajetória, porque eles passariam por uma aceleração, né? Um processo de aceleração para serem enturmados ao longo desses anos, chegarem às turmas adequadas às suas idades cronológicas. Mas o que a gente vê não é isso. Primeiro, a gente vê que essas trajetórias, você tem alunos que vão ter desfechos que são pouquíssimos promissores, como a EJA do ensino fundamental. Você tem uma grande perda de alunos, que pode ser porque faleceram, pode ser porque mudaram de estado, município, mas também porque a política certamente pode ter afastado da escola. E, assim, uma das coisas que chamou muita atenção, né, quando a gente chega ao ensino médio, é você ver que, mesmo uma política de aceleração com o CIP, né, e fundação, que se anunciam como sendo aí os grandes implementadores de projetos de aceleração no Brasil, e estão em muitas redes de ensino. Mas você, quando coloca a lupa sobre o desfecho do ensino médio, você vê que mais da metade, quase 60%, é reprovado no primeiro ano. Então, isso já aparentemente expõe que a aprendizagem não é uma aprendizagem que permita que esses alunos consigam acompanhar o ensino médio. Daí a política ela apresenta, olhando para esses aspectos, resultados muito ruins. A gente vê o número de alunos que permanecem em turmas de projetos. Eles não saem dessas turmas de correção de fluxo, eles iniciam em 2010, 2011, 2012 e vão até 2014. Né? Então, é assim, as promessas anunciadas, elas não são cumpridas. Né? São poucos alunos, a gente diria, que, de fato, chegam ao ponto de desfecho que deveriam chegar de forma exitosa e que a gente pode, de alguma forma, entender, né, ou pelo menos supor, que continuarão estudando, que terão uma trajetória longeva. Então, assim, olhando para esses desfechos e olhando como as trajetórias também são muito irregulares, que a gente consegue aprender resultado dessa política. E aí afirmar aquilo, Marina, que a gente apresenta como título, né? Políticas que se anunciam como aquelas que vão reduzir desigualdades, né? De combate ao fracasso, mas que, na verdade, elas acabam reproduzindo as desigualdades no interior do sistema. Espero que eu tenha respondido. Obrigada, Marina, meninas. Olha, eu queria pontuar uma coisa, que assim, a pesquisa da Fátima e das pesquisas, né, da Fátima e da Marina, elas mostram claramente
a repercussão na pesquisa de um conjunto de estudos, né, que a gente começou a acessar a partir da criação da RAPE. Então, assim, eu acho muito interessante, porque juntas vocês conseguiram, com base nessa literatura, iluminados por essa literatura, chegar no coração da produção da desigualdade, sabe? No coração da distribuição desigual ali, ó, tete a tete no chão da escola. Então, acho isso, sim, parabéns, eu acho isso tão importante. E eu queria deixar aqui realmente assim, meu reconhecimento, né, também à Cíntia, por esta orientação que ela fez e por isso que vocês conseguiram fazer. E o quanto a RAPE já tem subsídios, se a gente hoje quisesse parar para pensar, gente, vamos pensar alguma coisa que possa, na verdade, ajudar quem está formulando política, sabe, para a correção da desigualdade, a gente já tem subsídio para a gente dar esse tipo de contribuição. Então, eu acho que isso é um filhotinho da RAPE, sabe? Eu queria pontuar isso, acho muito interessante. E vou, então, passar... Maria, vou passar para você, e tem uma pergunta a mais para você. Eu já vou ler, porque aí você faz a sua fala no bloco, tá bom? É uma pergunta da Carminha. Como você vê a relação de influência, disseminação das avaliações federal e do governo cearense? Tá? Vou ler de novo, porque não ficou muito claro para mim, peraí. Como você vê a relação de influência / disseminação das avaliações federais e do governo cearense, eu estou entendendo, junto a tudo que acontece nos governos? Carminha, não entendi muito bem, se você puder explicar, vou ler o resto. Como ocorrem essas influências e modificações? Você vê um processo de cooperação entre a União e o Ceará? Então, Carminha, você não quer dar uma explicadinha? Porque a primeira parte da pergunta, eu mesma, não sei se a Maria entendeu, eu mesma não consegui. Não, é que eu acho que pela fala da Maria Helena tem uma coisa de as avaliações do SPAES acabam influenciando as do governo federal, então eu queria entender um pouco como é que ela vê essa relação de influência de uma para outra, ou se a uma dissemina um modelo para a outra que aprimora e reformula e cria outra. Eu queria entender um pouco mais desse processo. Então, Maria, agora você pode não sei se ficou claro, Maria Helena. Todas as perguntas. Se ficou claro, Maria Helena? Não, acho que sim. Bom, vou tentar responder, né, as perguntas que me foram colocadas aqui. Algumas são desafiadoras até. Então, acho que a primeira pergunta que a Wanda traz para mim é pensando na relação interfederativa, né? O que eu diria a um formulador no nível federal, né? Pensando nesses desenhos homogêneos que eu trouxe, né? Então, mas com mais foco nas políticas de avaliação. Acho que essa foi a sua primeira pergunta, né, Wanda? Então, o que aparece, né? Acho que em termos de informações que saíram também das entrevistas e observações minhas, né? Com relação à avaliação, não é ruim que se tenha um desenho homogêneo para a coleta de informações, né? Eu acho que para a coleta de informações é até interessante que a gente tenha um desenho homogêneo para essa comparabilidade, para a gente poder garantir uma série de estudos, enfim, da gente, de fato, entender e interpretar esses resultados pedagogicamente. A gente precisa, de fato, ter uma homogeneidade ali. O que acontece nas políticas que estão relacionadas, muitas vezes, aos resultados de avaliação, a gente vai encontrar desenhos homogêneos. O que foi citado, foram citados alguns exemplos, né? O mais relacionado à avaliação, por exemplo, teve uma época um condicionamento de verbas da União para redes que tivessem escolas com menor IDEB, etc. A forma de acesso a essas verbas, ela é muito homogênea. Então, ela vai determinar ali uma série de condicionantes que o Estado tem que entregar, ou tem que fazer, ou tem que, enfim, desenvolver para poder acessar essa verba e para poder, de fato, implementá-la. O que aparece, né? Que muitos estados que são mais frágeis em termos da sua estrutura organizacional, da sua estrutura ali, digamos, funcional, jurídica, etc.,
que seriam estados mais frágeis, inclusive, eles têm mais dificuldade de acessar essas verbas e de acessar esses apoios do governo federal. Tá? Então, eu estou dizendo mais nesse sentido, de que existem políticas que têm uma série de condicionantes e que aí os estados que têm mais desenvolvimento da sua equipe, do seu corpo burocrático, dos seus processos, das suas estratégias e ações, conseguem acessar mais. Então, uma fala até que foi lá de um dos coordenadores lá da Secretaria do Ceará tem algumas políticas que a gente só fica esperando a repescagem, porque a gente sabe que vai sobrar muito dos outros estados e que a gente vai conseguir acessar, né? Então, às vezes por não ter interesse, às vezes por não conseguir ter acesso, então tem essa questão da homogeneidade dessas políticas, aí falando no caso de avaliação. Não sei se eu consegui me explicar nesse sentido. Então, o que eu diria para um formulador do nível federal é que precisam ser pensados, talvez, níveis de critérios e de acesso, né? Então, como que a gente tem ali níveis como que a gente condiciona as diferentes realidades o acesso, né? A gente consegue ali dar um suporte para que esses atores do governo estadual consigam acessar as políticas, né? Eles entendem o que tem que ser feito, qual que é o caminho daquela verba, qual que é a forma de implementação daquela ação, né? Então, nesse sentido, de que a gente tem estados que são mais frágeis, ou municípios que são mais frágeis, outros que já são mais estruturados, e que aí os mais estruturados partem na frente na hora de acessar determinadas políticas. Tá? Então, normalmente repasse de verbas, por exemplo, a gente teve uma ideia de escolas integrais, né, há pouco tempo atrás. Então, o repasse do governo federal para as escolas integrais previa uma série de condicionantes ali que muitos estados não conseguiam atender. Então, outros estados, já com mais dinheiro, com mais desenvolvimento, conseguiram acessar isso melhor, né? Então, a gente vai criando aí, talvez, mais desigualdades regionais. Outra pergunta que você me fez, Wanda, é essa questão da definição de política de avaliação, né? Então, você perguntou se eu estava falando dos formuladores de política pública e se eu acho que extrapolar funções é indevido. Quando eu trago que a gente não tem definição de política de avaliação, eu estou trazendo isso pela literatura da área mesmo, tá? Não estou falando dos formuladores de política. Os formuladores de política normalmente vão definir ali nas suas diretrizes legais o que eles estão falando que aquilo é, tá? Mas eu estou dizendo da literatura da área. Na literatura da área, a gente não encontra uma definição conceitual do que é política de avaliação. Alguns autores vão relacionar isso diretamente com uma sistemática de avaliação, então vão falar, olha, o SAEB é uma política de avaliação. Ou vão falar, o Enem é uma política de avaliação. Tá? Outros já vão extrapolar isso, dizendo que a política de avaliação é composta pela avaliação da aprendizagem, pelo condicionamento de verbas para os municípios, pelo condicionamento de verbas do salário dos professores, então políticas de alto impacto, por exemplo. Então, a gente não tem uma definição do que é isso. Tá? Isso a literatura não traz, então é mais nesse sentido mesmo. Tá? Os formuladores, em geral, vão trazer alguma definição ali dentro dos seus documentos legais do que eles estão chamando, né? E eu não acho que é indevido uma política de avaliação extrapolar a medição de aprendizagem. O que eu acho que é necessário é que isso esteja claro desde o início, porque senão a gente infere muitas informações a partir de uma coleta ou medição de algo que está mais restrito, né? Então, a gente faz uma medição de resultados de aprendizagem de língua portuguesa e matemática, e aí a gente condiciona uma série de políticas em relação a isso, né? Então, a gente vai condicionar salário dos professores, a gente vai condicionar formação de gestores, a gente vai condicionar formação de professores, né? Associação entre escolas, a gente condiciona o acesso a programas governamentais, então, são coisas que vão sendo construídas depois da gente ter um instrumento. Então, assim, a gente, enquanto pesquisador, muitas vezes fala, não, qual que é o nosso objetivo? Né? A gente define o nosso objetivo e aí a gente vai construir instrumentos de coleta. E a gente percebe que, no caso da avaliação, primeiro se tem a medição, que normalmente é da aprendizagem, e depois a gente vai ter ali os objetivos associados, né? Então, a gente vai colocando como se fosse cabides, né,
no mesmo armário ali, de diversas outras funções para essa avaliação. E muitas vezes a gente tem medições que ficam muito restritas e que acabam não respondendo a isso, que a gente pode ter uma série de relações um pouco mais delicadas aí com esses condicionantes, tá? Então, a ideia era um pouco isso. Então, a gente avalia a aprendizagem, mas a gente usa para objetivos que não estavam ali sendo avaliados necessariamente. A gente vai inferindo uma série de informações. Maria, como a pergunta da Carminha é muito abrangente, eu vou pedir para você ser um pouco, não sei nem se é possível você responder, mas boa sorte. Eu vou pedir para você ser mais concisa, tá? Porque o tempo está passando. Tá, perfeito. Tá, eu acho que a última pergunta é a da Carminha, né? O que a gente percebe, né? Como que aconteceram essas influências e modificações? Eu acho que ela tem uma construção histórica, né, Carminha? Acho que no caso do estado do Ceará, principalmente. Então, a gente vê lá no início da década de 90 o estado do Ceará muito junto ao governo federal no desenvolvimento dessas avaliações. Então, a gente tem aí duas frentes de trabalho que estão se articulando para uma mesma função, que é desenvolver uma avaliação, né? Tanto que a ideia é que ali o governo federal faça a sua avaliação antes, então por isso que o SAEB é aplicado antes e o estado do Ceará faça depois, mas tem ali um desenvolvimento em conjunto. E aí a gente vai observando algumas associações. Então, eu acho que tem alguns marcos onde a gente claramente vê uma influência maior de um ou uma influência maior de outro. Por exemplo, a gente vai falar ali do IDEB, o IDEB condiciona a construção de índices, né? Então, quando a gente vê ali, lá para os anos de 2005, 2007, que no Ceará, né, aparece como influência a consolidação da Coav, isso tem muita relação com a Prova Brasil e com o IDEB, né? Quando a gente vai falando, por exemplo, da cota parte do ICMS no Ceará, e aí a gente passa a condicionar ali o Fundeb em 2020 também, nessa lógica, a gente vê o contrário, a gente vê o governo cearense trazendo essa influência, né? Então, dá para perceber que são atores que trabalham juntos e que, a depender dos marcos históricos aí, estratégicos de cada um, a gente vai tendo influências para cá ou para lá. Por isso que eu disse que são, é simbiótico, né? Então, acho que tem uma influência mútua. E aí, ora, a gente vê os estados, né? E aí eu estou falando do Ceará, mas a gente pode falar de outros estados também, avançando nessas políticas. E aí, o governo federal se apropria, né, de certa forma, e desenvolve uma política nacional. Ora, ao contrário, a gente tem uma política nacional que começa aí também a influenciar os estados e municípios. Eu acho que tinha uma ideia no campo de que o governo federal condicionava sempre as políticas, né? E eu acho que não é bem por aí, os estados não puramente replicam, né? Eles também devolvem e também mudam aí na implementação. Tentei, gente, tentei responder. Wanda, você está sem áudio. Sem áudio. Ai, de novo, né, gente? Eu tô enferrujada. Desculpa. Queria agradecer, tá, a Fátima, Marina e Maria Helena pela apresentação, tá? Agradecer as pessoas que vieram, para que permitiu a gente, né, poder fazer mais essa reflexão. Parabenizar, né, as pesquisas, a participação. Muito obrigada. Eu passo, então, para a Carminha para o encerramento. Antes de passar para mim, eu queria ver se a Cíntia gostaria de fazer uma fala, Cíntia, para finalizar, né? Está chegando, mas que com muito carinho aqui, veio para essa encontro. Acabei de chegar, eu não pude ver todo mundo, enfim, mas já posso, conhecendo as pessoas, só pude assistir a Maria Helena, mas que era quem eu conhecia menos. Então, Fátima e Marina eu já conheço de longuíssima data, então já posso imaginar a qualidade de tudo que foi apresentado e da discussão. Só dizer que eu senti muito não poder estar desde o começo, mas, enfim, é isso. Uma próxima vez eu me organizo direito, melhor. Não troco as bolas. Tá bom? Mas sempre, acho que tem tanta coisa para discutir, a gente fica cheio de questão na cabeça, porque mesmo com esse pouquinho de tempo que eu participei, até falar de política de avaliação, ou as políticas, a questão da avaliação das políticas por parte das burocracias de médio escalão é uma questão
Porque as pessoas fazem, inclusive, política de avaliação e não avaliam a avaliação. Então, assim, brincadeira, né? É tudo uma brincadeira. Alguém tem que... O rei está nu, né? Mas, enfim, é isso. Mas um prazer ver um monte de gente. Obrigada, gente. Obrigada, Wanda, aí, por ajudar nessa... assumir aí o leme. Certamente muito bem. Então, gente, nós estamos finalizando esse Rei com Vida, né? A gente gostaria de agradecer muito as três que apresentaram aqui, tanto a Fátima, como a Marina, como a Maria Helena. Acho que foram debates muito ricos, e acho que, como a Wanda falou, eu acho que são questões que a REIP está trazendo e contribuindo para o debate de implementação de políticas educacionais que sejam menos desiguais, que tragam outros olhares para as políticas educacionais. Então, eu já tinha lido um pouco da Fátima e um pouco da Marina, e já conhecia da Maria Helena, mas eu gostei muito e queria parabenizar as três por esse debate que a gente fez. Para quem está chegando, assistindo agora da REIP, a gente gostaria de informar que todas as apresentações elas ficam depois disponibilizadas no YouTube da Rede REIP, então acompanhe o site, e quem está estudando implementação e gostaria de ser membro da REIP, também estamos no site da REIP, vou pedir para a Carol colocar aqui, por favor. A gente tem recebido os novos membros, que são muito bem-vindos para trazer novas pesquisas, novos debates com o foco em implementação. Então, gostaríamos de informar a todos que estiveram presentes, não só um pouquinho, mas todo o período. Nós vamos estar enviando o certificado, desde que a pessoa colocou o nome aqui do lado no chat completo. De 15 a 20 dias a gente está enviando o certificado. E logo mais vocês vão estar, quem acompanha o site da REIP, vai estar vendo os próximos eventos que estão... será o próximo em maio, e a gente espera contar com a participação de vocês, tá bom? Obrigada a todos. Carminha, vamos fazer o print? Isso, eu ia te falar exatamente isso. A Carol já tinha colocado aqui, da gente fazer uma imagem com todo mundo que está presente agora, se puderem abrir a câmera, né? É super bem-vindo, porque tudo isso é sistematizado na REIP. E conheça, eu queria fazer uma propaganda de um trabalho que a gente está fazendo na REIP, que dá muito trabalho, que todos os membros têm contribuído muito, então eu queria aproveitar esse momento, né, em nome da coordenação da Fátima, da Lília e meu, de vários de vocês estão disponibilizando as suas próprias pesquisas. Nós estamos reformulando o site, né, e todas elas a gente está inserindo agora no site, que a gente agradece a contribuição de todos e todas e todos que fizeram essa inserção de novos trabalhos, novas pesquisas, que pode ser artigos, pode ser capítulo de livro, para quem não mandou ainda, e pode ser dissertações e teses que vocês fizeram, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Não sei se a Fátima quer complementar, em nome da coordenação, também alguma coisa que eu esqueci? Não, Carminha, obrigada, tá, por você estar aqui. Obrigada pela presença de todos. Cíntia, você foi lembrada logo no início. Agradecer por você, com todo esse dia, com tarefas a cumprir, estar aqui conosco. Muito obrigada, viu, Cíntia? E queríamos agradecer também, que eu esqueci de falar, está aqui na minha frente, a Carol, como secretária executiva, ela tem feito um trabalho muito bom para a REIP, é ela que está sistematizando todas as atas, colocando no site. Isso é um trabalho que a gente gostaria dessa gestão, de deixar essas coisas públicas para todo mundo, tudo isso disponibilizado, dando continuidade a que as outras coordenações que vieram antes da gente fizeram, tá bom? Muito obrigada a todos e todas e todas. Obrigada, gente. E obrigada. Tchau. Obrigada. Viu, Wanda? Beijos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Wanda. Beijo.
Tchau, tchau, até. Tchau, gente. Tchau, tchau.